Olá, bom dia! Que bom saber que você decidiu começar o seu dia aqui na presença de Deus. Todos os dias vai ao ar aqui em nosso canal o nosso devocional, que é um momento de 15 minutinhos em que nós vamos ler a palavra do dia. A palavra de hoje está no livro de Números, capítulo 14. E em seguida, depois de fazer a leitura da palavra, faremos a nossa oração, pedindo que Deus nos guarde, nos abençoe, que o favor dele seja derramado sobre a nossa vida. Aí você vai me perguntar, Pastor Guilherme, mas tem um livro na Bíblia chamado Números? É isso mesmo? Tem, lá no comecinho. E há uma razão para isso, há um sentido, há algo que explica e faz total sentido quando você entende isso. Esse livro, ele tem esse nome, Números, porque foi quando os israelitas foram contados. O povo ainda estava atravessando o deserto, eles já haviam saído do Egito, agora eles peregrinavam no deserto para chegar na Terra Prometida. E ali eles fizeram uma contagem para saber quantos homens, quantas mulheres, quantas crianças havia no meio do povo. Então é por isso que esse livro, no português, vai se chamar Números. É um livro difícil a leitura, né? Porque tem muitas coisas aqui da época, você tem que entender todo o contexto. E esse é o bacana do devocional, porque quando a coisa está complicada, confusa, vem pra cá que a gente desconfunde e desatrapalha tudo. Então aqui no devocional você ouve a palavra do dia, você já começa o dia em oração, você recebe direcionamento para suas decisões difíceis, você recebe apoio pastoral e você também aprende mais das escrituras. Então é um combo que não vale a pena você desperdiçar. Então se inscreva aqui no canal, é gratuito, é só você clicar na palavra inscrever-se aqui abaixo, ative as notificações, você também pode entrar no meu grupo do WhatsApp, onde eu tenho conteúdos exclusivos. Eu sempre coloco o devocional lá, mas às vezes eu coloco orações, eu já coloquei até livros lá, eu já coloquei em PDF, vídeos, coisas que eu só coloco lá no grupo do WhatsApp. Quer entrar no meu grupo do WhatsApp? É gratuito, criatura, você não paga nada e todos são bem-vindos. Primeiro comentário aqui abaixo você vai ver que é um link, pode clicar com segurança e você vai fazer parte do meu grupo do WhatsApp, tá? Pedidos de oração, pode colocar aqui nos comentários, deixa o seu like, a curtida, o joinha, porque quando você faz isso, o próprio YouTube ajuda a espalhar o nosso devocional e quanto mais pessoas ouvirem essa palavra, melhor. Então deixa o seu like, curta, compartilhe o vídeo de hoje e antes da gente fazer a leitura, Números, agora você já sabe por que esse livro leva esse nome, Números capítulo 14, a partir do versículo 9. Nós vamos fazer a leitura, mas antes, ore comigo a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Senhor, eu peço direcionamento, clareza, para que possamos compreender essa palavra. Eu oro pelos trabalhadores. Durante esse mês de maio, todos os dias nós temos orado pelas pessoas que estão em busca de uma nova oportunidade de trabalho, de novos clientes, de novas oportunidades. Nós não estamos pedindo mágica, estamos pedindo a tua provisão. Então eu oro por todos os trabalhadores e cada pedido que está sendo colocado aqui, desde já apresentamos ao Senhor. Abençoe esse nosso dia, nos conduza em tudo que faremos e agora nos dê entendimento para receber a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Que assim seja. O povo estava atravessando o deserto para chegar na Terra Prometida. Então, foram enviados alguns homens até a Terra Prometida para dar uma olhada, uma bisbilhotada. Tanto que eles são chamados de espias. Eles foram espiar para ver
o tamanho dos habitantes que moravam lá, tanto é que aqueles descobriram que eram homens de grande estatura, eram homens altos, eram gigantes, né? Considerados gigantes. E quando a Bíblia fala de gigante, não pense que eram pessoas de 10, de 20 metros, não. 2 metros e 20, 2 metros e 30. Esses homens tinham mais ou menos essa estatura, esses eram os gigantes. Então eram homens grandes, né? E o povo foi lá para espiar, para ver isso. Esse grupo foi lá para dar uma olhada, para ver. E eles descobriram o tamanho desses homens, viram que eram povos numerosos, tinha muita gente, tinham muros e tal. Eles foram dar uma olhada. Quando eles voltaram de lá, a maioria desses homens falaram o seguinte: não vai dar, não vamos entrar na terra, vai ser muito difícil, vai todo mundo perecer, é uma ideia ruim, é uma furada entrar nessa terra, deixa isso pra lá, sabe? Vamos ficar aqui no deserto mesmo, tá ruim, tá difícil, mas vamos ficar por aqui mesmo. A maioria deu esse relatório, teve essa percepção. Mas 2 homens, chamados Josué e Calebe, eles ficaram indignados com a fraqueza dos outros e falaram: não, gente, não, como assim? Deus nos prometeu essa terra, Deus vai nos dar condições de entrar ali, a promessa de Deus não volta vazia, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E esses homens, eles ficaram indignados com essa postura tão tímida, tão derrotada daqueles outros. E eles disseram uma coisa aqui, que eu tomei para mim isso aqui, para minha vida, essa palavra para minha vida. E todas as vezes que eu me sinto ameaçado diante de alguém ou de algum problema, todas as vezes que eu me deparo com uma situação e, humanamente falando, aquela situação é muito maior do que eu, aqueles inimigos são maiores do que eu, a força deles é muito maior do que a minha, eu lembro dessa palavra aqui que eu tomei para minha vida. Eu tomei para minha vida. E eu queria que você tomasse essa palavra para a sua vida também, no dia de hoje. Capítulo 14, versículo 9, é então aqui a fala de Josué e Calebe, né? E eles disseram o seguinte: somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra, porque nós o devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Sabe? Anota esse texto. Grifa na sua Bíblia se você tem o costume de fazer isso. Especialmente esse trecho. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Eles estavam dizendo para o povo o seguinte: gente, Deus tem lado nessa história e Deus está do nosso lado. Deus não está do lado deles. Por que nós vamos temê-los? Por que nós vamos ter medo deles? Por que nós vamos perder a nossa paz, o nosso sono, vamos nos frustrar por causa deles? Deus não está com eles, Deus está com a gente, e isso basta. E eu tomei essa palavra para mim, porque todas as vezes que eu me vejo em uma situação em que eu penso assim: mas eles são mais fortes do que eu, eles são mais poderosos, são mais numerosos, esse problema é maior do que a força que eu tenho. Eu lembro disso aqui. Vem cá, Deus está do lado de quem? Não, Deus está do meu lado, eu tenho certeza que Deus está do meu lado. Então acabou, eu já tenho tudo o que eu preciso. Deus não é neutro nessa história. Você que está enfrentando uma batalha, por exemplo, vou dar um exemplo, talvez você esteja enfrentando questões complicadas aí que envolvem amante, né? Você é uma mulher casada e o teu marido se engraçou com uma outra mulher. E você tá nessa peleja. E agora? E agora? Eu não sei como é que vai ser. Eu não sei, ela é mais jovem, ela é mais bonita, ela, sei lá o quê. Mas vem cá. Você acha que Deus está do lado de quem nessa história? Você que luta para sair de um relacionamento abusivo, mas você teme as ameaças que você já sofreu. E todas as vezes que você está decidido a sair
desse relacionamento tóxico, abusivo, que faz muito mal para você, você tem medo, o que é natural. Mas eu quero lembrar uma coisa. Deus não é neutro nessa história. Deus está do seu lado. É do seu lado. Você que está disputando por uma vaga, por um concurso, por uma oportunidade, e outras pessoas competentes, outras pessoas estudiosas também estão competindo. E aí você, às vezes, desiste sem nem mesmo ter tentado. Você já joga a toalha porque você acredita que aquelas pessoas são mais capazes do que você. Vem cá, você está esquecendo de uma coisa. Deus não é neutro nessa história. Deus tem lado. E Ele está do nosso lado. Ele está do seu lado. Ou você não acredita nisso? Porque eu acredito cegamente nessa palavra. Deus está do meu lado. Eu não sou perfeito, eu não sou melhor do que os meus oponentes, eu não sou melhor do que aqueles que estão do outro lado, eu não sou mais santo, mais perfeito do que eles, mas eu estou debaixo de uma aliança que eu firmei com Jesus e que foi firmada muito antes do meu nascimento. Foi firmada lá na cruz do Calvário, pelo sangue que Ele derramou, e eu aceitei estar debaixo dessa aliança. Quando essa graça, esse favor imerecido me alcançou, eu disse sim, eu falei amém. Senhor, eu não mereço, eu não sou digno, mas se o Senhor me escolheu para isso, eu topo, eu aceito. Então eu estou debaixo de uma aliança com Deus. E é isso que faz diferença. Deus está do nosso lado, gente. Não tenha medo deles. Não tenha medo dos seus oponentes, não tenha medo dos seus concorrentes, não tenha medo dos seus inimigos, não tenha medo daqueles que já tentaram e continuam tentando te destruir, porque Deus não está neutro nessa história. Ele não está, sabe, não, eu não estou do lado de ninguém, porque tem muita gente assim, né, que na hora de uma confusão, de uma briga, eu não tenho lado. Deus não é desse perfil, Ele tem lado. Como disseram Josué e Caleb aqui, a proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Deus não está do lado deles, Deus está do nosso lado. Nós não precisamos ter medo deles. E é o que eu digo a você hoje, não tenha medo dessa situação, desses problemas, desses inimigos, porque Deus está do nosso lado. Eu quero orar agora, e eu quero pedir junto com você coragem. Senhor, me dê coragem, que essa palavra fique enraizada no meu coração. Coloque aqui nos comentários, Senhor, eu oro hoje por coragem. Dê coragem para que eu possa tomar decisões, dê coragem para que eu tenha sabedoria, dê coragem a mim e aos meus familiares. Não me deixe me render antes da hora, não me deixe jogar a toalha antes da hora. Nós vamos orar por isso agora. Se você não colocou pedidos de oração, coloque. E lembre-se de uma coisa, você não está sozinho. Você tem Deus do seu lado e você tem a nós também. Você quer conversar comigo? Esse aqui é o meu número. Esse número é meu, você vai entrar em contato comigo. Final 0420. Eu tô aqui para te ouvir, eu tô aqui para te aconselhar, eu tô aqui para te ajudar. Você não é uma ovelha desgarrada do rebanho. Você faz parte do rebanho de Jesus Cristo. E nós estamos aqui para caminhar juntos. Independente de onde você mora, de denominação, de religião, de cultura que você tenha, nós estamos aqui para caminhar juntos. Nós vamos passar por isso, seja lá o que isso for, juntos. Só que eu não tenho bola de cristal. Eu preciso que você entre em contato comigo e eu vou te responder. O meu número é esse, final 0420. Pode contar comigo, com a minha equipe, que nós vamos te ajudar. Você não chegou aqui nos nossos devocionais por acaso, não. Deixa o seu like, compartilhe. É muito importante espalhar essa palavra. E agora, vamos orar. Ó Deus, pedimos nesse momento por coragem, força, sabedoria, ousadia, intrepidez. Porque muitas vezes nós temos medo dos nossos oponentes, daqueles que pelejam contra nós, porque a gente começa a olhar as qualidades que eles têm e as que nós temos, e muitas vezes eles estão em vantagem. Tem mais condições financeiras, tem mais influência, tem mais dinheiro, tem mais status, tem mais juventude, tem mais força. E nós, muitas vezes, não temos essas coisas. Mas eu tenho a promessa. Diga isso, diga, eu tenho a promessa.
Eu tenho a promessa e isso é suficiente. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. O Senhor tem um lado nessa história e o Senhor está do nosso lado. Então, Deus, venha nos inundar com uma coragem sobrenatural, venha nos encher de uma força divina para que possamos nos levantar agora após o devocional e enfrentar o que for preciso de cabeça erguida, sem medo, porque o Senhor está ao nosso lado. O Senhor peleja ao nosso lado, o Senhor guerreia junto com a gente. E eu te agradeço por isso. Deus, nos fortaleça, nos dirija, nos blinde e nos proteja, porque há muitos inimigos que estão ansiosos para ouvirem uma notícia ruim a nosso respeito, mas que eles fiquem apenas esperando, mas não recebam essa notícia, porque o Senhor está do nosso lado, nós estamos debaixo de uma aliança contigo, e isso é o que importa, e isso basta. Deus, abençoe a nossa vida profissional, os nossos sonhos, projetos, nossa família, nossa casa. Livra-nos de todos os males e conduza as nossas decisões. Eu oro pelos dizimistas do amor que transforma. Oro pelas crianças dos orfanatos que nós temos visitado. Oro por cada pessoa que está aqui nesse canal, desde o início, há mais de um ano, ou aqueles que chegaram hoje aqui. Que essa palavra possa alcançar ainda mais pessoas. Em nome de Jesus, respire fundo e diga amém, amém e amém. Não se esqueça disso, Deus tem lado, Ele está do nosso lado. Uma vez na semana, aqui no Devocional, eu coloco as contas onde você pode semear os seus dízimos, e eu vou colocar agora. É através desses recursos voluntários que nós temos ajudado milhares de pessoas. Nós já levamos água para 2 comunidades no sertão nordestino. Queremos retornar ao sertão ainda esse ano. E atualmente nós temos oferecido cursos gratuitos para a comunidade, inclusive crianças dos orfanatos estão aprendendo nesses cursos. Nós temos visitado também 4 abrigos, 4 casas de acolhimento para crianças, onde ali nós ajudamos em tudo. Levamos guarda-roupa. Essa semana, na segunda-feira, levamos guarda-roupa, 10 guarda-roupas que nós compramos com recursos dos dízimos e tantas outras coisas que nós já fizemos, gente. Já levamos roupa de frio, agasalho, as festas que a gente faz com as crianças ali, porque elas não têm acesso a nada disso, né? Cobertura, enfim, muitas coisas. Se todo mundo que faz o devocional decidisse, a partir de hoje, semear os seus dízimos nessa obra missionária, a gente conseguiria fazer muito mais. Se Deus lhe toca para isso, os meios estão aparecendo, você pode fazer uma doação de qualquer valor, aí vai ficar salvo lá, Amor que Transforma. E aí sempre que você tiver dízimo para apresentar, você já tem as contas salvas aí, tá? Deus abençoe, excelente dia e não tenha medo, porque Deus está do seu lado.